Eu fui vítima de uma maldição ainda no ventre da minha mãe. Logo desde muito cedo ouvia vozes e via vultos. Aos meus 9 anos de idade eu já tentava o suicídio. Cresci amargurada, vivi frustrada. Eu tinha um tio, que ele era médio espiritual, ao qual eu comecei a servir desde muito miúdo, aos 11 anos. No entanto, esse processo de espiritualidade foi desenvolvendo, ele passava mal, encarnava. E a minha mãe, na altura, ela engravidou pela segunda vez, de mim, ao qual o encosto que manifestava sobre o meu tio falou para a minha mãe a data e a hora que eu iria nascer. Aí eu nasci, como segunda filha, e desde muito criança eu já era uma miúda rebelde. A minha mãe disse que eu era uma menina má, assim, não foi tudo muito fácil de aguentar. Comecei a manifestar no sentido de ver vultos, de ouvir vozes, eu sentia medo do escuro. Isto porque esse meu tio já tinha falecido. Esse meu tio faleceu, eu tinha 2 anos de idade e eu ouvia muito falar desse meu tio. E falava também sozinha. Quando eu ia visitava a campa do meu tio, eu falava com o espírito. Mas, no entanto, eu já com 9 anos, nesse tempo, eu já pensava no suicídio. As pessoas não sentiam-se bem ao pé de mim, eu não me sentia bem ao pé das pessoas. Até mesmo a nível familiar, quando havia uma festa, eu não me sentia bem ao pé dos familiares. Aí, quando chego aos meus 16 anos, 17, eu começo a experimentar o cigarro, começo a experimentar o álcool, a sentir-me que era a diversão com os amigos. E eu começo-me a perceber, não, isto pode ser uma maneira de eu preencher o vazio cá dentro de mim. Mas por trás de tudo isso estava uma jovem frustrada, nervosa, complexada, cheia de traumas, de medos. Aí aos meus 17 anos tudo isso foi uma bola de neve. Então eu vou sair à noite, eu vou me sentir realizada à noite, vou estar com os amigos, vou fazer amizades à força, fazer amizades à força. Isso trazia para mim uma certa frustração e uma certa tristeza. Ao mesmo tempo eu perguntava, será que Deus existe? Se Deus existe, porquê é que eu estou a sofrer? Porque eu nessa altura eu ouvia vozes, eu continuava a ver vultos, mas ninguém acreditava em mim. Os meus pais tentaram resolver as situações deles através da bruxaria. Eu mesma também ia, fazia umas rezas, umas preces, mas não resultava em nada. No entanto, eu sofria muito de coluna, problemas físicos e não passava. Os meus pais gastavam muito dinheiro em massagistas, não passava, porque era tudo a nível espiritual. E além disso eu já tinha aquela vontade de não, vou fazer o mesmo que o meu tio fez. Mas depois também pensava assim, se calhar vou acontecer a mesma coisa que ele suicidou-se. Portanto, ele suicidou-se, eu também posso me suicidar tal como ele, para resolver tudo. Eu já não dormia de noite, eu cheguei ao ponto em que eu tinha uma enxaqueca das 7 da manhã às 7 da noite. Eu não conseguia andar de dia à luz do sol, só queria dormir, tomava comprimidos para conseguir dormir, bebia para conseguir dormir. E foi assim mesmo que eu cheguei na Igreja Universal. Foi dessa maneira, completamente destruída, agarrada ao vício, aos comprimidos, e era ou tudo ou nada. Ou Deus resolve o que existe dentro de mim, ou então eu não estou aqui a fazer nada, porque eu já tentei de tudo. Uma amiga levou-me à força, eu cheguei lá e eu encontrei a resposta daquilo que eu estava a precisar. Eu tornei-me uma pessoa super calma, em termos de rendimentos escolares, as coisas começaram a acontecer, eu já não tinha aqueles pensamentos negativos, não, deu errado agora, vai dar certo, porque eu tenho a minha fé. Eu descobri que a fé trazia resultados, mas não era uma fé agarrada ao sentimento, do sentimento. Era uma fé que fazia-me eu pensar dentro daquilo que me estava a ser dado, que era a palavra de Deus, e dentro das palavras da minha família, em que tudo é errado, tudo é mau, tudo é ruim e nada dá certo. Eu tinha a oportunidade de escolha. Eu vou escolher a palavra de Deus e vai dar certo porque está a começar a dar certo, ou vou escolher a palavra da minha família. E eu neguei a palavra que a minha família estava a dar, todas aquelas maldições, negativismo, fracasso. E eu aceitei aquela palavra de Deus, porque eu já estava a ver resultados. E no espaço de 2 semanas, quando eu cheguei na igreja, a minha amiga levou-me, a enxaqueca parou, a dor que eu tinha na coluna parou, comecei-me a sentir bem comigo própria. E nisso foi num processo de aceitação, de conversão, porque eu comecei a largar os vícios, comecei a largar a bebida, o álcool, as amizades que me faziam mal. Eu comecei a deixar as noites, as festas. Uma pessoa que dava-se mal com os pais, hoje dou-me super bem com a minha família.
Em nível sentimental, eu sou casada, eu sou realizada com o meu esposo. Tudo isso porque eu me decidi focar na minha vida espiritual, na minha comunhão com Deus, naquela fé, naquela palavra que me foi dada primeiramente. Se eu não tivesse conhecido a Igreja Universal, a minha família, eu era destruída. Ou estaria morta, ou eu estaria destruída. Não era realizada, muito menos estaria casada, não era realizada mesmo.